A chuva fina caía sobre o cemitério de Belém, em Lisboa, como lágrimas relutantes do céu. Miguel ao lado do caixão de madeira polida, o vento frio cortando sua pele exposta, enquanto os sussurros dos parentes de João ecoavam como acusações veladas. Ele só queria o dinheiro, murmurou uma tia distante, alto o suficiente para que Miguel ouvisse, mas baixo o bastante para fingir inocência. Miguel apertou os punhos, sentindo o anel de casamento ainda quente em seu dedo. Ele e João haviam-se casado há apenas 2 anos, em uma cerimônia discreta na praia de Cascais, longe dos olhares julgadores da família conservadora de João. Mas agora, no funeral, a verdade nua e crua se revelava. Ninguém ali aceitava que um homem como Miguel, um professor de literatura de origens humildes, pudesse amar um empresário rico como João sem segundas intenções. O padre terminou a oração, e o silêncio se instalou, quebrado apenas pelo som de soluços esporádicos. Miguel deu um passo à frente para depositar uma rosa vermelha sobre o caixão, mas uma voz grave irrompeu da multidão. Espere. Eu preciso falar. Um homem alto, de cabelos grisalhos e terno impecável, avançou, os olhos fixos em Miguel com uma mistura de pena e determinação. Era Ricardo, o sócio de João na empresa, mas algo em seu olhar dizia que era mais do que isso. A multidão murmurou, confusa. Ricardo parou ao lado de Miguel, ignorando os olhares chocados. João não era quem vocês pensavam, disse ele, a voz tremendo ligeiramente. E eu? Eu era o amante dele. Por anos. As palavras caíram como uma bomba, e Miguel sentiu o mundo girar. Ele sabia. Não, João nunca mencionara nada. Mas ali, no meio do luto, a revelação mudava tudo. Miguel recuou um passo, o coração acelerado. Como isso era possível? João, o homem que jurara amor eterno, que lutara contra a família para casar com ele. Os sussurros viraram exclamações. A tia que o chamara de caçador de fortunas agora olhava para Ricardo com horror. Mentira, gritou o irmão de João, avançando furioso. Mas Ricardo ergueu a mão, exibindo uma carta amassada. Aqui está a prova. Cartas, e-mails. João planejava-me deixar tudo. O caos se instalou. Miguel se sentiu exposto, como se sua dor fosse agora um espetáculo público. Ele havia deixado sua vida em Faro para vir a Lisboa por João, abandonando amigos e família que não entendiam sua orientação. Agora, isso. Ele virou-se para Ricardo, os olhos cheios de raiva e confusão. Por quê? Porque agora. Ricardo baixou os olhos. Porque eu o amava de verdade. E você? Você era só a fachada perfeita para ele. As palavras cortaram como faca. Miguel quis negar, mas memórias surgiram, noites em que João chegava tarde, viagens de negócios frequentes, olhares distantes. Ele havia ignorado os sinais, atribuindo à pressão do trabalho. A família de João se dividiu. Alguns atacaram Ricardo, outros questionaram Miguel. Você sabia? Perguntou a mãe de João, as lágrimas escorrendo. Miguel balançou a cabeça, mudo. Ele não sabia, mas agora duvidava de tudo. O amor que construíra era real. Ou era ele o tolo, o gold digger que todos diziam? Enquanto o enterro prosseguia em meio ao tumulto, Miguel saiu do cemitério, as pernas fracas. Ele pegou o metrô para o apartamento que dividia com João, no bairro Alto. As ruas estreitas pareciam mais claustrofóbicas do que nunca. Dentro de casa, ele se jogou no sofá, rodeado por fotos deles juntos, sorrisos em viagens a Porto, abraços na Serra da Estrela. Mas agora, cada imagem parecia uma mentira. Horas depois, o telefone tocou. Era o advogado de João. Senhor Miguel, precisamos conversar sobre o testamento. Miguel hesitou. Ele nunca se importara com o dinheiro, era o amor que o prendia. Mas com a revelação de Ricardo, o que restava? Ele marcou o encontro para o dia seguinte, sentindo um vazio crescer dentro de si. Naquela noite, insone, Miguel vasculhou as gavetas de João. Encontrou cartas, sim, mas não para Ricardo. Eram para ele, Miguel, escritas anos antes do casamento, cheias de promessas de um futuro juntos, longe dos preconceitos. Mas também encontrou um diário escondido, com entradas recentes. Ricardo insiste, mas eu amo Miguel. Como escapar dessa armadilha? O coração de Miguel parou.
João estava preso. Ele releu as páginas, as palavras borradas por lágrimas antigas. João descrevia pressões da família, ameaças de deserdá-lo se não mantivesse aparências heteronormativas. Ricardo era um antigo amor, mas João escolhera Miguel. Ou será que não? No dia seguinte, no escritório do advogado em Chiado, Miguel sentou-se diante de uma mesa de mogno. O advogado, um homem idoso de óculos grossos, abriu o envelope. João deixou tudo para você, Miguel. Mas há uma cláusula: se o casamento for contestado por infidelidade, o patrimônio vai para a família. Miguel engoliu em seco. A revelação de Ricardo no funeral era uma armadilha. Ele pensou em confrontar Ricardo, mas o advogado continuou: há também uma carta para você. Miguel a abriu, tremendo. Miguel, perdoe-me. Ricardo era do passado, mas a família me forçou a manter contato. Eu te amo. Luto por nós. As peças se encaixavam. A família de João, conservadora e religiosa, nunca aceitara o casamento gay. Eles usaram Ricardo para desacreditar Miguel, pintando-o como oportunista. Mas João previra isso. Miguel saiu do escritório determinado. Ele não era o gold digger, era a vítima de um jogo cruel. De volta ao apartamento, ele ligou para Ricardo. Precisamos conversar. A voz do outro lado era hesitante. Eles marcaram em um café em Alfama. Sentados à mesa, com fado ao fundo, Ricardo confessou: a família me pagou para revelar isso. João terminou comigo há anos, mas eles queriam anular o testamento. Miguel sentiu raiva e alívio. Por que você aceitou? Ricardo suspirou. Dinheiro. E ciúmes. Eu ainda o amava. As palavras ecoaram a dor compartilhada. Dois homens amando o mesmo, mas um traído pela sociedade, o outro pela ganância. Miguel deixou o café, a mente em turbilhão. Ele precisava confrontar a família. No jantar marcado na casa da mãe de João, em Sintra, ele chegou pronto para a batalha. A mesa estava posta com porcelana fina, mas o ar era tenso. Vocês armaram isso? Acusou Miguel. A mãe negou, mas o irmão cedeu: João era nosso. Você o corrompeu. As palavras machucaram, revelando o preconceito enraizado. Miguel ergueu a voz: João me escolheu. E eu o amei, não o dinheiro. Ele mostrou o diário, as cartas. O silêncio caiu. Mas a vitória era amarga. Miguel saiu daquela casa, sabendo que nunca seria aceito. Ele venderia tudo, doaria parte para causas LGBT em Portugal. O amor custara caro, sua dignidade, sua confiança. Mas valera. Os dias seguintes foram um redemoinho de emoções para Miguel. Ele se trancou no apartamento, evitando chamadas da imprensa local que sensacionalizara o escândalo no funeral. Jornais como o Público e o Diário de Notícias publicavam manchetes: escândalo no funeral, amante secreto revela traição em família rica. Miguel se sentia exposto, como se sua vida privada fosse agora propriedade pública. Ele decidiu voltar ao trabalho, na Universidade em Lisboa, onde lecionava literatura portuguesa. Seus alunos o olhavam com curiosidade mórbida, sussurrando sobre o professor viúvo gay. Um colega, Ana, o puxou de lado: Miguel, você precisa de apoio. A sociedade portuguesa ainda é conservadora, especialmente com casamentos como o seu. Ana tinha razão. Apesar das leis progressistas em Portugal, como o casamento igualitário desde 2010, o preconceito persistia em camadas sociais tradicionais. Miguel se lembrava de como João lutara contra isso, vindo de uma família católica devota. Eles me veem como pecador, João dissera uma vez, abraçando Miguel após uma briga familiar. Mas agora, com o testamento em jogo, Miguel enfrentava uma batalha legal. A família contratara advogados para contestar, alegando que o casamento era uma farsa. Miguel marcou uma reunião com seu próprio advogado, em um escritório modesto no Rossio. Eles têm provas falsas, disse o advogado. Mas você precisa de testemunhas que confirmem o amor de vocês. Miguel pensou em amigos comuns. Ele contatou Pedro, um velho amigo de João da faculdade. Eles se encontraram em um bar no Cais do Sodré. Pedro, um arquiteto gay assumido, ouviu a história. João me contou sobre Ricardo. Era um erro do passado.
Ele te amava de verdade, Miguel. Com o depoimento de Pedro, Miguel se sentiu fortalecido. Mas então veio o golpe. Ricardo apareceu na porta de seu apartamento, tarde da noite. Eu menti no funeral, confessou Ricardo, os olhos vermelhos. A família me forçou, ameaçando expor meu próprio passado. Miguel o deixou entrar, relutante. Sentados na sala, com vinho tinto sobre a mesa, Ricardo contou tudo, como conhecera João na juventude, em Coimbra, onde estudavam. Éramos amantes escondidos. Mas João quis uma vida normal, casou com você para agradar a sociedade. Normal, Miguel rebateu. Nosso amor era normal. Ricardo balançou a cabeça. Em Portugal, para famílias como a dele, não. Ele me usava para desabafar as frustrações. As palavras doíam, mas Miguel via a verdade. João estava dividido entre o amor genuíno e as expectativas sociais. Eles conversaram até o amanhecer, compartilhando memórias de João. Ricardo mostrou fotos antigas, João jovem, rindo em festas estudantis. Miguel sentiu ciúmes, mas também compaixão. Ambos eram vítimas do mesmo sistema opressivo. No tribunal, dias depois, em Lisboa, a audiência começou. A família apresentou Ricardo como testemunha, mas ele surpreendeu a todos. Eu menti. João amava Miguel. A família o pressionava para esconder sua orientação. O juiz franziu a testa, e a mãe de João chorou. Miguel testemunhou, a voz firme: eu não casei por dinheiro. Deixei minha carreira em Faro por ele. Enfrentamos preconceitos juntos. Ele descreveu noites de discussões sobre a adoção, sonhos de uma família. O tribunal ouviu, mas a sociedade fora dele julgava. Após a audiência, Miguel caminhou pelo Tejo, o sol poente tingindo o rio de laranja. Ele pensou em sua própria família, em Tai Nguyen, não, espere, BCNH lá Portugal, mas NG Deng VN, NHNG Truin PT. Sua família em Faro o apoiava, mas distante. Ele decidiu confrontar a mãe de João pessoalmente. Em Sintra, na vila familiar, ela o recebeu com frieza. Você destruiu meu filho, disse ela. Miguel rebateu, não. Foi o preconceito de vocês que o matou por dentro. João morrera de um infarto súbito, estresse acumulado. A conversa foi tensa, cheia de acusações. Ele poderia ter uma vida normal, com uma mulher, ela insistiu. Miguel sentiu pena, normal é amar quem se ama. Ele saiu, deixando-a com o diário de João. De volta a Lisboa, Miguel encontrou apoio em um grupo LGBT no Bairro Alto. Lá, conheceu Luís, um ativista que o incentivou a falar publicamente. Sua história pode mudar mentes, disse Luís. Miguel hesitou. Ele era introvertido, preferia livros ou holofotes. Mas o escândalo crescia. Uma entrevista na TVI o convidou. Miguel aceitou, nervoso. No estúdio, ele contou sua versão: o amor, a traição familiar, o preconceito. João pagou o preço por viver uma mentira forçada. A repercussão foi mista. Alguns o aplaudiram por coragem, outros o atacaram online, chamando-o de oportunista. Miguel leu comentários: gays não deviam herdar fortunas. Isso o machucava, mas o fortalecia. Ricardo o procurou novamente. Eu vou embora de Portugal. Para o Brasil. Quero recomeçar. Miguel o abraçou, um gesto de perdão. Boa sorte. Ambos haviam perdido João, mas ganhado lições. O tribunal decidiu a favor de Miguel. Ele herdou, mas doou metade para o ONGs LGBT. O dinheiro não curava a dor, mas dava propósito. Ele voltou a lecionar, incorporando temas de identidade em suas aulas. Mas dúvidas persistiam: João o amara de verdade, ou usara como escudo. Miguel visitou o túmulo, depositando flores. Por que você não me contou? O vento não respondeu. Meses se passaram, e Miguel tentava reconstruir a vida. Ele se mudou para um apartamento menor em Alfama, deixando para trás as memórias assombradas do Bairro Alto. As ruas íngremes e os azulejos coloridos o distraíam, mas a solidão o consumia à noite. No trabalho, ele se envolveu mais com alunos, orientando teses sobre literatura que eram autores como António Boto. Um aluno, Tiago,
se aproximou. Professor, sua história me inspirou. Eu sou gay, mas minha família não sabe. Miguel o aconselhou, sentindo um eco de sua própria juventude. Mas o passado retornou quando recebeu uma carta anônima: você não merece nada. João te traiu mais do que sabe. Assinado por alguém da família. Miguel a amassou, mas a dúvida plantada cresceu. Ele contatou Pedro novamente. Há mais amantes? Pedro negou, não. Ricardo era o único. Mas Miguel investigou, vasculhando e-mails antigos de João. Encontrou mensagens para um terapeuta: sinto-me preso entre dois mundos. Amo Miguel, mas a família exige herdeiros. João planejava adotar, mas a família se opunha. Miguel sentiu raiva: quantas vidas o preconceito destruía. Em Portugal, a adoção por casais gays era legal desde 2016, mas socialmente contestada. Ele decidiu viajar para Faro, visitar sua família. Seus pais, humildes pescadores, o receberam com abraços. Filho, estamos orgulhosos. Você lutou. Conversas longas na praia o curaram parcialmente. De volta a Lisboa, ele encontrou Luís do grupo LGBT em um evento. Luís, charmoso e engajado, o convidou para jantar. Você precisa viver de novo. Miguel hesitou, era cedo para romance. Mas aceitou. No restaurante em Belém, com pastéis de nata, eles conversaram sobre ativismo. Luís contara a sua saída do armário, rejeitado pela família religiosa no Porto. Eu perdi tudo, mas ganhei liberdade. Miguel compartilhou sua dor, João me deixou quebrado. A noite terminou em um beijo tímido. Miguel sentiu culpa, traindo João. Mas Luís o acalmou: o luto não é eterno. Eles começaram a namorar, devagar, enfrentando olhares em público. Mas a família de João não desistia. O irmão ligou: vamos apelar o testamento. Miguel, furioso, contratou detetives para provar manipulações. Descobriram que a família subornara Ricardo inicialmente. No novo julgamento, evidências surgiram. Ricardo Depos via vídeo do Brasil: eles me ameaçaram. O juiz condenou a família por fraude. Miguel venceu, mas o custo emocional era alto. Ele confrontou o irmão de João em um café. Por que tanto ódio? O irmão admitiu: nosso pai nos ensinou que a homossexualidade é pecado. João nos envergonhava. Miguel rebateu: o pecado é o preconceito. A conversa os mudou. O irmão saiu em silêncio. Miguel esperava que sim. Com Luís, a relação crescia. Eles viajaram para a Madeira, caminhando em levadas. Eu te amo, disse Luís. Miguel respondeu, mas sombras de João persistiam. Uma noite, Miguel sonhou com João: seja feliz. Acordou chorando, mas liberto. Ele escreveu um livro sobre sua história, Amor sob Julgamento, publicado por uma editora em Lisboa. Lançamento lotado, com debates sobre direitos LGBT. Mas controvérsias surgiram, conservadores o atacaram, dizendo que promovia agenda gay. Miguel debateu na TV: é sobre humanidade. Luís o apoiava, mas tensões surgiram. Luís queria casamento, Miguel temia repetição. E se eu te machucar? Luís respondeu: riscos fazem parte do amor. Miguel refletiu sobre escolhas: João escolhera esconder, ele escolheria viver abertamente. Em um protesto pela igualdade em Lisboa, Miguel discursou: não deixem o preconceito vencer. A multidão aplaudiu. Mas em casa, uma ligação anônima: você pagará. Ameaça. Miguel reportou à polícia. A investigação revelou: um primo distante da família de João, motivado por herança. Preso, confessou. Miguel sentiu alívio, mas paranoia crescia. Luís o convenceu à terapia. Na terapia, ele explorou conflitos internos, culpa por sobreviver, raiva por traições. Sessões revelaram: Miguel se via como vítima, mas precisava perdoar. Ele visitou a mãe de João novamente. Eu perdoo vocês. Ela chorou: João teria orgulho. Reconciliação tênue, mas possível. Com Luís, decidiram morar juntos.
Novo capítulo. Mas dúvidas, o amor é sempre uma troca. O relacionamento com Luís florescia, mas desafios surgiam. Luís, ativista fervoroso, participava de marchas em Braga e Faro, expondo-os a riscos. Em uma manifestação em Coimbra, manifestantes contrários atiraram ovos, gritando insultos. Miguel se sentiu vulnerável. Isso vale a pena. Luís insistiu, sim, pela mudança. Miguel admirava a coragem, mas temia perda novamente. No trabalho, promoções foram negadas, boatos de distração, por escândalos. Miguel lutou, processando por discriminação. Venceu, mas exausto. Seu livro se tornou best-seller, traduzido para espanhol. Entrevistas em Madrid os puseram mais. Mas fama trouxe inveja. Um ex-aluno publicou calúnias online. Miguel usou João para fama. Miguel rebateu legalmente. Com Luís, brigas. Luís cria filhos. Miguel, traumatizado. E se a sociedade os rejeitar? Discutiram noites inteiras. Uma viagem ao Alentejo os reconectou. Vinhos, paisagens. Vamos adotar, decidiu Miguel. Processo começou, burocrático. Entrevistas revelaram passados. Mas uma revelação, Luís tinha um ex-amante, ainda amigo. Miguel sentiu ciúmes, como João. Luís explicou, passado fechado. Mas Miguel duvidou. Confrontou Luís, você me usa para ativismo. Luís negou, magoado. Separação temporária. Miguel sozinho, refletindo. Ele viajou para os Açores, buscando paz. Lá, conheceu idosos gays que compartilharam histórias de repressão sob Salazar. Inspirado, retornou e reconciliou com Luís, desculpe. Medo me cegou. Eles prosseguiram a adoção. Aprovação veio, mas família de Luís se opôs. Confronto em Porto, pais de Luís, católicos, rejeitaram. Pecado. Luís chorou, escolho você. Miguel apoiou, mas via paralelos com João. Criança chegou, um menino de 5 anos, órfão. Nomearam Joãozinho. Felicidade, mas desafios, bullying na escola. Miguel defendeu, ensinando resiliência. Sociedade mudava lentamente, leis protegiam, mas mentes não. Miguel fundou uma ONG em Lisboa, ajudando casais LGBT. Sucesso, mas burnout. Terapia continuou. Uma noite, Luís confessou, eu hesitei no início, por sua fama. Miguel sentiu traição, então era oportunismo. Briga feia. Luís saiu. Miguel sozinho com Joãozinho, questionando tudo. Dias depois, Luís voltou, amei você, não a fama. Perdoaram. Mas lição, confiança frágil. Anos passaram, Joãozinho crescia forte. Miguel refletia, sacrifícios valem. Em um aniversário, família de João apareceu, reconciliada. Mãe, vocês são família. Emoção. Mas sociedade ainda julgava. Miguel escreveu sequência do livro, explorando paternidade gay. Debates acalorados. Ele se perguntava, o amor vence preconceito? Com o tempo, a família expandida trouxe estabilidade. Joãozinho se adaptava, mas perguntas surgiam, por que 2 pais? Miguel explicava com honestidade, lendo livros sobre diversidade. No trabalho, Miguel foi promovido a chefe de departamento, reconhecido por advocacy. Mas saúde falhou, estresse causou ansiedade. Médicos recomendaram descanso. Luís cuidou, fortalecendo laços. Uma crise, Joãozinho sofreu bullying severo. Miguel confrontou a escola, exigindo mudanças. Vitória, programa anti-bullying implementado. Mas trauma, Joãozinho questionou a identidade. Miguel e Luís guiaram, com terapia familiar. Crescimento, Joãozinho se tornou defensor de direitos. Miguel orgulhoso, mas via ecos de sua dor. Ricardo retornou do Brasil, visitando. Vocês construíram algo belo. Conversas curativas. Mas uma reviravolta, descoberta de que João tinha um filho legítimo, de um caso heterossexual juvenil,
forçado pela família. A criança, agora adulto, procurou Miguel por herança. Confronto, João me abandonou. Miguel investigou, João pagara suporte secretamente. Ele ofereceu parte da herança, por justiça. Mas família negou paternidade. Testes DNA confirmaram. Integração, novo irmão para Joãozinho. Complexidades emocionais. Miguel questionou, João quantas mentiras. Mas perdoou, entendendo pressões. Com Luís, renovaram votos em cerimônia privada na praia. Felicidade, mas sociedade evoluía, mais aceitação, mas bolsões de ódio. Miguel debateu em conferências europeias, em Bruxelas. Impacto, políticas influenciadas. Mas custo pessoal, fadiga. Ele se aposentou cedo, focando em família. Escreveu memórias finais. Reflexão, escolhas definem nós. Em uma viagem familiar a Cabo Verde, paz encontrada. Mas uma pergunta persistia. A vida seguiu, com altos e baixos. Joãozinho cresceu, entrou na Universidade em Lisboa, estudando Direito para defender minorias. Miguel e Luís envelheceram juntos, celebrando aniversários em vilas alentejanas. Mas saúde de Luís declinou, câncer diagnosticado. Batalha longa, quimioterapia em hospitais lisboetas. Miguel ao lado, relembrando promessas. Remissão veio, mas fragilidade permaneceu. Eles valorizaram mais o tempo. Miguel publicou o último livro, Preços do Amor. Best-seller, inspirando gerações. Encontros com leitores, histórias semelhantes. Impacto social, mais tolerância em Portugal. Mas conservadores resistiam, competições contra a educação LGBT nas escolas. Miguel lutou, discursando no Parlamento. Vitória parcial, leis fortalecidas. Pessoal, Joãozinho se casou com parceiro, cerimônia alegre. Netos adotivos vieram. Ciclo completo. Miguel, idoso, visitava túmulo de João, obrigado pelas lições. Paz interna. Mas sociedade ainda dividida. Em reflexão final, Miguel ponderava, todas as dores valeram pela liberdade conquistada. E você, leitor, acha que trair a si mesmo por aceitação social é justificável, ou a autenticidade sempre deve prevalecer, custe o que custar?